Olá, queridas e queridos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de Processo Civil. Aqui é o professor Bruno Garcia Redondo. Falando em canal, quem ainda não é inscrito, por favor, clique aqui embaixo em se inscrever e dá aquele joinha no vídeo para me estimular a gravar mais vídeos como esse. Nosso vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. É a aula 2 sobre o ônus da prova. E recapitulando, nós estamos estudando o ônus da prova legal. Vimos a regra geral do ônus da prova que vem na lei, no CPC, chamada de distribuição legal ou ônus legal da prova. E a partir de agora, nesse vídeo, a gente vai ver a inversão do ônus da prova, e eu vou estudar aqui especificamente com essa nomenclatura qual é a defesa do consumidor. Em seguida, nós vemos a segunda e terceira modalidade do ônus subjetivo da prova, que é o ônus pelo magistrado, chamado ônus da prova judicial, e o terceira espécie, ônus da prova negocial, ou seja, negócio jurídico processual pelas partes. Relembrando aqui, ônus da prova legal, distribuição legal do ônus da prova, a lei, no 373 do CPC, incisos 1 e 2, diz a regra geral sobre o ônus da prova, que fatos cabem ao autor e que fatos cabem ao réu, a prova sobre eles. Ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, inciso 1 do 373, e ao réu cabe a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, inciso 2 do artigo 373. Vamos lá. No finalzinho do vídeo passado, nós vimos que essa distribuição legal ela é insuficiente. Ela não pensa em ações declaratórias negativas, ela não pensa em prova de fato negativo, não resolve a questão de fato impossível e não pensa em que parte tem melhores condições de produzir a prova. Ela parte a priori no sentido de autorresponsabilidade, que cada um tem que comprovar o que alega. Mais ou menos é a dinâmica do 373, incisos 1 e 2. Só que isso não é suficiente, nós vimos. Por essa razão, na década de 90, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro trouxe as chamadas inversões do ônus da prova, claro, em causas relacionadas a consumo. E nós temos a modificação do ônus da prova, chamada de inversão, por exemplo, no artigo 12, parágrafo 3º, 14, parágrafo 3º e artigo 38 do CDC. Essas três hipóteses, alguns chamam de inversão ope legis, inversão por força da lei do ônus da prova, 12, parágrafo 3º, 14, parágrafo 3º e artigo 38 do CDC. Outros dizem que não há uma inversão ope legis por força de lei do ônus da prova. Na verdade, não haveria inversão, porque seria a própria regra geral da lei para esses casos excepcionais. Chame de exceção, inversão. Chame de regra geral do caso excepcional, não inversão ope legis. O fato é que aqui o ônus da prova não é do autor. Aqui, por exemplo, o ônus da prova vai ser do réu e não do autor consumidor. Então, no final das contas, é sim uma inversão do ônus da prova automática por força de lei, ope legis. Porém, existe um outro dispositivo no CDC que é o mais famoso quando se menciona o tema inversão ônus da prova no CDC, que é o artigo 6º, inciso 8 do CDC. Artigo 6º diz quais são os direitos básicos do consumidor e, dentre os direitos básicos do consumidor, vem o artigo 6º, inciso 8, dizendo a inversão do ônus da prova por decisão judicial. Por isso que alguns chamam de inversão do ônus da prova ope judicis, por força de decisão judicial. Artigo 6º, inciso 8 do CDC. Então diz lá o CDC, olha, são direitos básicos do consumidor, aí vem lá inciso 8. Facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. Vejam o que é uma inversão do ônus da prova em favor do autor, para beneficiar o consumidor. Então, um fato constitutivo, que caberia o ônus da prova ao autor, pelo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, mas o autor não tem, ali a gente vai ver algumas razões, não tem as melhores condições que o CDC diz. Quando for verossímil a alegação ou quando o autor consumidor for hipossuficiente. Então, o autor alega um fato constitutivo com verossimilhança, aparência de verdade, ou ele é hipossuficiente, seja hipossuficiente do ponto de vista econômico, técnico, jurídico, é autorizada a inversão do ônus da prova em seu favor, ou seja, o ônus da prova que seria do autor consumidor, fato constitutivo, passa para o réu. Então, o autor alega algo, mas ele não tem que comprovar aquele algo. Quando? Quando a sua alegação for verossímil ou quando ele for hipossuficiente sobre aquela questão. E nesse momento, o ônus da prova se transfere para o réu. O réu tem que produzir a chamada contraprova, a prova em sentido contrário. Não produzindo a contraprova, presume-se verdadeira
a alegação do autor, uma presunção relativa de veracidade, mas presume-se verdadeira, e o réu é punido pela não desincumbência do ônus da prova que lhe foi transferido. Ele foi, entre aspas, invertido. Grande pergunta é a seguinte: em que momento o juiz, já que é uma inversão chamada ope judicis, por força de decisão judicial, em que momento o juiz deve fazer essa inversão do CDC? Veja, o autor faz a alegação na petição inicial. Em qual momento do processo o juiz deve fazer a inversão, vendo que a alegação do autor é verossímil ou que há a chamada hipossuficiência? A doutrina majoritária defende, hoje em dia, que essa inversão do ônus da prova deve ser no curso do procedimento e não no final. Ou seja, que a inversão do ônus da prova do CDC é regra de instrução ao longo do processo e não regra de julgamento. O juiz inverte através de uma decisão, mas não na decisão final, não na sentença de mérito, decisão final de primeira instância. O juiz faz a inversão do ônus da prova numa decisão anterior. Por exemplo, e normalmente, na decisão do meio do processo que inicia a fase de instrução probatória, que é a decisão do saneamento, do artigo 357. Esse hoje em dia é um entendimento majoritaríssimo. É um entendimento do STJ pacificado a partir, por exemplo, de 2011. Segunda sessão do STJ, deu um julgado emblemático em 2011, consagrando a tese de que a inversão do ônus da prova do CDC é regra de instrução e não regra de julgamento, ou seja, não pode ser feita apenas na sentença. Tem que ser feita numa decisão anterior, que transfira para o réu o ônus da prova, numa decisão fundamentada, e o réu passe a ter oportunidade ainda processual de se desincumbir do ônus da prova. Por que eu faço esse alerta? Porque antes de 2011, a jurisprudência do STJ era em sentido contrário, de que poderia ser feita na sentença como regra de julgamento. E alguns professores de processo civil brasileiros também defendiam, na época majoritariamente, essa distribuição na sentença. Só que com o passar do tempo, e principalmente à luz do novo CPC, que já daqui a pouquinho eu falo sobre ele, foi cada vez mais se transformando majoritário em doutrina esse entendimento de que a decisão sobre o ônus da prova, que modifica a regra geral do jogo, deve ser feita no meio do caminho e não no fim, ou seja, como regra de instrução e não como regra de julgamento. Então, hoje em dia, é super majoritário e dominante o entendimento de que é regra de instrução, não regra de julgamento. Mencionei segunda sessão do STJ, a partir de 2011. Menciono, por exemplo, a súmula 91 do meu estado, súmula 91 do TJRJ, que diz assim: a inversão do ônus da prova, prevista na legislação consumerista, não pode ser determinada na sentença. Por exemplo, então, súmula 91 do TJRJ nesse sentido. Pegando um gancho nessa possibilidade de ônus da prova da lei ser modificado por decisão judicial, nós passamos à segunda modalidade, então, de ônus da prova, que é chamada distribuição judicial do ônus da prova. Ou seja, além da primeira, distribuição legal, 373, inciso 1 e 2 do Código de Processo Civil, nós temos agora a segunda modalidade, distribuição judicial do ônus da prova, ou ônus judicial da prova, e alguns chamam de distribuição dinâmica do ônus da prova. Como assim distribuição dinâmica? Porque vem do direito espanhol, argentino, colombiano, a expressão cargas probatórias dinâmicas. Carga quer dizer ônus, então lá a gente tem a teoria da chamada carga probatória dinâmica, ônus da prova dinâmico. E aí, ônus da prova dinâmico, alguns consideram como sinônimo da distribuição pelo juiz do ônus da prova. Mas hoje em dia, é mais de acordo com o CPC de 2015, não chamar de distribuição dinâmica, mas chamar de distribuição judicial do ônus da prova, porque é feita pelo juiz, já que existe uma terceira espécie, a distribuição convencional ou negocial do ônus da prova, feita pelas partes. Então nós chamamos de distribuição legal, a feita pela lei. 373, incisos 1 e 2. Distribuição judicial, segunda, feita pelo juiz, com seus parágrafos 1º e 2º do 373, vamos ver agora. Terceira espécie, distribuição negocial ou convencional do ônus da prova pelas partes, parágrafos 3º e 4º do 373, finalzinho desse vídeo aqui. Então, distribuição judicial do ônus da prova, para alguns distribuição dinâmica, cargas probatórias dinâmicas, nós temos a possibilidade de juiz alterar o ônus da prova fora das hipóteses no direito brasileiro do CDC brasileiro e no direito estrangeiro fora das hipóteses do CPC deles. Em outras palavras, apesar de haver a regra legal, pode o juiz, em qualquer causa, e não apenas, por exemplo, as submetidas ao CDC, alterar as regras sobre provas, alterar a regra de ônus da prova.
Com qual objetivo? Busca da verdade substancial, reequilibrar as forças do processo que a gente chama de isonomia e princípio da cooperação, princípio da igualdade, da paridade de armas, no final das contas, contraditória, ampla defesa e devido processo legal. Todas as garantias e princípios constitucionais e processuais conjugados permitem ao juiz alterar o ônus da prova. Desde antes do Código de 2015, porque essa distribuição vem expressa no Código de 2015, mas desde antes de vir expressa, ou seja, na época do Código Velho, Código de 73, já era defendido por doutrina e jurisprudência a possibilidade de juiz alterar o ônus da prova que vem no CPC. E no CPC de 73 não havia um artigo claro autorizador nesse sentido. Mas com base nesses princípios que eu acabei de mencionar, se defendia essa possibilidade. A característica da distribuição judicial do ônus da prova é que o juiz tem que analisar caso a caso, processo a processo, fato controvertido a fato controvertido e parte a parte. Pensando no exemplo do 357, inciso 2, que o juiz pega cada fato controvertido e diz qual a prova cabível, vamos para o inciso seguinte, inciso 3 do 357. O juiz pode aproveitar e dizer a qual parte cabe o ônus daquela prova. Então, exemplo, o fato constitutivo 1 vai ser através de prova pericial e, por exemplo, o ônus da prova é do autor, porque ele tem melhores condições. Sobre o fato controvertido 2, um fato modificativo, que a princípio caberia ao réu, o autor tem melhores condições, então passa a caber ao autor a prova do fato modificativo 1. E o juiz vai fato a fato, não olhando para o inciso 1 e inciso 2 a quem caberia o ônus da prova, e ele olha para quem tem melhores condições de comprovar aquele fato. E numa decisão adequadamente fundamentada, o juiz menciona qual parte tem que provar cada fato concreto. Então a distribuição ela é casuística, caso a caso, fato a fato, prova a prova, qual das partes tem melhores condições para produzir aquela prova. E a parte que não produzir a prova vai ser punida com o julgamento daquele fato contrariamente a ela. Então é irrelevante a posição da parte, se é autor ou se réu, é irrelevante se o fato é impeditivo, modificativo, extintivo, constitutivo. O que importa é quem tem melhores condições para produzir a prova. Como eu mencionei, não vi um artigo expresso no CPC de 73, mas a doutrina e jurisprudência majoritárias defendiam a hipótese de cabimento. Por exemplo, o STJ, o primeiro julgado dele que fala de distribuição dinâmica pelo juiz, é de 96. Na época do Código de 73, já permitindo a distribuição dinâmica judicial do ônus da prova, ou seja, o juiz desconsiderando o ônus legal e, através de uma decisão de adequação atípica do procedimento, o juiz alterando o procedimento de forma atípica na época, sem autorização legal, clara, o juiz alterando o ônus da prova, com base em princípios. O CPC brasileiro entrou em projeto, anteprojeto, depois projeto e finalmente veio a ser aprovado em 2015, e como jurisprudência e doutrina já defendiam essa possibilidade de o juiz alterar o ônus da prova, e comparando o Código de 73, década de 90, veio o CDC, permitindo que o juiz alterasse através de decisão o ônus da prova, então tanto pelo advento do CDC, porém restrito a consumo, quanto o desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial do tema, veio o Código de 2015, finalmente, dizendo que cabe a distribuição judicial do ônus da prova. Parágrafos 1º e 2º do artigo 373 do Código de 2015. O juiz pode alterar o ônus da prova, dando-lhe para quem tiver melhores condições. Ou seja, o ônus da prova tem que caber a quem tiver melhores condições de produzir a prova. E além do requisito melhores condições, dizem os parágrafos 1º e 2º, o juiz deve dar essa decisão de forma fundamentada e num momento processual em que a parte ainda possa se desincumbir do ônus. E aí resgata aquela divergência que eu mencionei no início do vídeo sobre qual o momento processual. O 373, parágrafo 1º, corroborado pelo parágrafo 2º, comprovam que é regra de instrução e não regra de julgamento a modificação do ônus da prova. Então o juiz deve dar a decisão no momento em que a parte que receba o novo ônus ainda tenha condições de se desincumbir do ônus, ou seja, ainda possa pedir provas, produzir provas para mostrar aquela versão ou o sentido contrário daquela versão. Então vejam que o 373, parágrafo 1º e 2º não dizem qual momento, mas dizem no momento final, sentença não pode ser. E aí um bom momento para isso, voltando, é a decisão de saneamento e organização do processo, lá do artigo 357, que no inciso 3 diz que o juiz pode fazer a distribuição judicial do ônus da prova naquele momento.
quando ele vai falar sobre fatos e provas do inciso 2, ele já pode, de uma vez, querer mudar a regra geral, mudar a regra geral do CPC, a distribuição legal, fazendo ali, naquele caso, naquele momento, a distribuição judicial, entre parênteses, dinâmica, do ônus da prova. Esse é o entendimento majoritaríssimo, está de acordo com o princípio da cooperação, princípio da não surpresa, princípio também da busca da verdade substancial. E o interessante é o seguinte, cabe recurso dessa decisão que altera o ônus da prova, lá no 357, inciso 3, saneamento, combinado com 373, parágrafo 1º e 2º, distribuição dinâmica pelo juiz? A resposta é sim. Na fase de conhecimento cabe recurso imediato chamado agravo de instrumento. Artigo 1015 do agravo de instrumento, inciso 11. Cabe agravo de instrumento imediato da decisão sobre redistribuição do ônus da prova com base no artigo 373, parágrafo 1º. A partir daí é interessante, o nosso Código de 2015 positivou de forma expressa a distribuição judicial do ônus da prova. Vem uma reforma do direito brasileiro em 2017 e se altera a CLT, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho. E lá no novo parágrafo 1º do artigo 818, a reforma trabalhista de 2017 positivou também de forma expressa a possibilidade de o juiz do direito do trabalho, lá no processo do trabalho, modificar o ônus da prova, dando-lhe a quem tiver melhores condições, no momento em que a parte ainda possa se desincumbir do ônus. Vejam que o parágrafo 1º do artigo 818 da CLT, com redação da reforma de 2017, é completamente inspirado no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015. E a partir daí fazemos a pergunta, o juiz redistribui o ônus da prova. E se a parte que tinha melhores condições, que por isso ganha o ônus da prova, ela perde? O juiz pode redistribuir de novo o ônus da prova? A resposta é sim. Nada impede que o juiz redistribua, dando novamente a quem tem melhores condições. Por quê? Porque o fundamento correto do princípio da cooperação e da isonomia, da paridade de armas, da ampla defesa é: não se pode dar um ônus excessivo para alguém. O ônus sempre tem que estar com quem tenha melhores condições. Enquanto a pessoa tem melhores condições, ela fica com o ônus. Se ela perde e o outro ganha, é correto que seja retransferido para o outro que agora passou a ter melhores condições da produção da prova. Caminhando para o fim desse vídeo e para o fim da aula de ônus da prova, vamos falar da terceira modalidade, distribuição negocial ou convencional do ônus da prova, ou seja, o ônus da prova negocial ou convencional, aqui o ônus da prova cuja fonte é a vontade das partes. Trata-se de um negócio jurídico processual, um acordo das partes sobre o processo. E negócio jurídico processual típico, por quê? Porque é previsto expressamente esse objeto no CPC. Artigo 373, parágrafos 3º e 4º. E vejam, eles não são novos, eles não são inovações do Código de 2015. Essa possibilidade de partes alterar o ônus da prova já estava no CPC de 73, antigo artigo 333, parágrafo único. Então, notem que interessante. As partes poderem alterar a regra geral legal do ônus da prova já vinha desde o Código Velho. A novidade do Código de 2015 é o juiz, pelo menos de forma expressa, é o juiz poder alterar o ônus da prova. Os parágrafos 1º e 2º, pelo juiz, são novos. Mas os parágrafos 3º e 4º do novo artigo 373, eles são velhos. Eles já estavam permitidos expressamente desde o Código de 73. Então, hoje em dia, parágrafos 3º e 4º do artigo 373 sobre o ônus da prova permitem um negócio jurídico processual típico. Por quê? Porque o objeto está lá. As partes podem convencionar sobre o quê? Ônus da prova. Então, é um negócio jurídico processual típico de distribuição do ônus da prova. E é tão tranquilo, é tão admissível as partes convencionarem sobre o ônus da prova, que o parágrafo 3º, por exemplo, ele faz uma redação na negativa. Ele fala assim, o ônus da prova cabe, e aí vem o parágrafo 3º, a distribuição diferente, diversa do ônus da prova, pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando. Então é tão tranquilo que as partes podem convencionar que o código ali no parágrafo 3º só se preocupa com as hipóteses em que elas não podem. E dizem, por exemplo, os incisos 1 e 2 do parágrafo 3º só não podem convencionar sobre o ônus da prova quando? Quando recair sobre um direito indisponível, um direito que não admita autocomposição, ou inciso 2, que torne excessivamente difícil o ônus da prova para alguém. Então, fora essas hipóteses, tornar excessivamente difícil, quase impossível a desincumbência do encargo, ou versar sobre um direito indisponível, ou, mais tecnicamente falando, que não admita autocomposição,
Fora dessas duas hipóteses, é plenamente válida a convenção das partes sobre o ônus da prova. Para terminar esse vídeo, vem a pergunta. Os dois primeiros incisos do 373 trazem um ônus legal, como a lei fala da regra geral do ônus da prova. Parágrafos 1º e 2º, distribuição judicial do ônus da prova, o juiz querendo alterar o ônus da prova, dando a quem tiver melhores condições. Parágrafos 3º e 4º, ônus da prova negocial ou convencional, as partes, por vontade delas, distribuindo o ônus da prova, através de um negócio jurídico processual típico. Vem a pergunta, se as partes quiserem fazer um negócio processual sobre o ônus da prova, lícito, tá? Ou seja, preenchida a hipótese do parágrafo 3º, mas o juiz também quiser mudar o ônus da prova, na visão dele, a outra parte é que tenha melhores condições, qual vontade prevalece? A vontade do juiz, parágrafo 1º e 2º, ou a vontade das partes, parágrafos 3º e 4º do 373. As partes têm consciência, maiores, capazes, equilibradas, com previsibilidade, sem vício do consentimento, sem vício social, negócio jurídico típico, válido. Querem alterar o ônus e o juiz também quer. Qual vontade deve prevalecer nesse conflito de vontades? É curioso que não existe nenhum parágrafo 5º no artigo 373 dizendo qual vontade prevalece. Mas nós temos os indicativos no CPC de qual vontade deve prevalecer. Artigo 190 de negócios atípicos, parágrafo único. Diz que só em raras hipóteses o juiz deve negar a vontade da parte, o que a gente chama de indubio pro libertate. 190, parágrafo único, diz: o juiz somente vai negar a vontade da parte no caso de nulidade do negócio. E eu estou dizendo aqui que o objeto era válido. Então, não sendo o caso de nulidade, o juiz não pode negar o negócio. Artigo 190, parágrafo único, indubio, na dúvida, pro libertate, prevaleça a vontade das partes, a liberdade das partes de convencionarem sobre o procedimento. Artigo 200, caput, feita a declaração de vontade das partes sobre o direito processual, de imediato está criado, modificado ou extinto o direito processual. Eficácia imediata dos negócios jurídicos processuais. Os negócios valem de imediato, produzem efeito imediato, sem necessidade de homologação judicial. E a esse artigo 200, a doutrina reconhece nele um princípio, chamado princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes no processo. Ou seja, o princípio de que a vontade das partes sobre o direito processual deve ser privilegiado como regra geral. Artigo 3º, parágrafos do novo CPC estimulam a autocomposição, o acordo das partes, e o acordo das partes não sobre o mérito, mas, é claro, também sobre o processo. Então, conjugando o artigo 3º com o artigo 190, parágrafo único, com o artigo 200, nós chegamos à conclusão que, na dúvida entre conflito de vontade de juiz sobre o processo e conflito das partes sobre o processo, as partes querendo uma coisa sobre direito processual e o juiz querendo outra, conclusão, deve prevalecer a vontade das partes. Nesse sentido, expressamente, nós temos um enunciado da segunda jornada de direito processual civil do CJF, enunciado 128, que assim diz: salvo quando reconhecida uma nulidade, a convenção das partes sobre o ônus da prova afasta a redistribuição por parte do juiz. Em outras palavras, prevalece a vontade das partes, com esses fundamentos que eu acabei de dizer para vocês. É, por exemplo, a posição que eu defendo no meu livro de Negócios Jurídicos Processuais Atípicos, de 2020, primeira edição, que já era a posição que eu defendia num livro meu anterior, de adequação do procedimento pelo juiz, que é de 2017, eu também já escrevia nesse sentido. Então, também é o entendimento do CJF e dos autores mais favoráveis aos negócios jurídicos processuais. Torço para que vocês tenham ficado até o final e tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela companhia. Valeu, aquele abraço.